Fala pessoal, Shalom Adonai, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem, dependendo do horário que você vai estar assistindo. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre um tema muito polêmico que a gente tem dentro da teologia, que é sobre o mal. Deus criou o mal, não é? Queria dar aprofundamento nesse assunto para a gente tentar entender um pouco. Nosso estudo vai ser tirado da lição de jovens, que, diga-se de passagem, tem sido uma lição muito boa, muito importante. Os jovens quiserem dar uma assistida nesse vídeo aí, eu recomendo que vocês, obviamente, né, assistam nosso vídeo aí. Vai reforçar muito você aí na lição 8, tá? Do quarto trimestre de 2023. Essa lição ela vai ser dia 19 de abril, 19 de novembro, desculpa. Que diz assim o tema: Fé para crer que Deus não criou o mal. Né? Esse tema aí de fé para crer que Deus não criou o mal. Muitas pessoas se perguntam, né? É uma frase muito que eu ouço muito por algumas pessoas que, digamos assim, de pouca fé ou de fé alguma, né? Zero fé. Ora, se Deus existe, se Deus ama, e por que tanto mal sobrevém às pessoas? Né? Você vê pessoas inocentes, pessoas, crianças, né, sofrendo, que realmente são de doer o coração, é de partir, né, o coração. Então tudo isso a gente vai ver nessa aula de hoje, tá certo? Fé para crer que Deus não criou o mal. Definitivamente Deus não criou o mal, tá certo? Mas tem alguns textos na Bíblia que deixa realmente abre assim margem, digamos assim, para dúvida, tá? Se Deus não criou o mal, então quem criou o mal? Por que o mal sobrevém sobre o povo? Dá uma lida aqui um pouco na introdução rápida. Para alguns filósofos, teólogos e religiosos, a questão do mal é motivo de muita discussão. Para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. Né? É um problema, né, essa questão, e uma das grandes problemáticas aí é fazer essa relação, né, isso dentro do cristianismo, fazer essa relação entre a bondade e o mal. Como é que é? O mal vem de Deus, e se Deus é bom, é 100% bom, como pode também ter o mal nele, ou ter feito o mal? Logo, se ele tivesse feito o mal, criado o mal, então existiria mal em Deus. Né? Na apologética é muito interessante, porque quando a gente faz uma afirmação, a gente nega outra. Então isso é muito assim, importante a gente atentar para isso. Se eu afirmo que Deus criou o mal, então eu estou dizendo que existe mal em Deus, tá certo? Visto que Ele é o Criador de todas as coisas, tudo sai dele, tudo está nele, tudo provém dele, tá certo? Então, o que é que acontece? Eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, assim como não há uma definição
para o que é bem. O mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa. Será essa afirmativa verdadeira? É o que veremos na lição deste domingo, né? É o que traz a lição. Então veja, a abordagem que eles trazem aqui é a seguinte, é que se o mal e o bem dependem dos valores e crenças, logo a gente está diante de uma questão relativa, né? Então você percebe que a ideia, o conceito de bem e mal já começa a ser relativizado. Então isso é um perigo muito grande quando a gente relativiza as coisas, porque a gente abre margem na relatividade para que qualquer coisa seja verdade, para que tudo seja verdade. Basta ela ter um pouco de coerência, logo ela se implica numa verdade, dentro dessa perspectiva, essa cosmovisão, né? Então, assim, vamos adentrar agora no primeiro tópico, tá certo? Diz assim, o mal moral e físico, tá? É o primeiro tópico que a gente vai avaliar. O segundo tópico, a gente tem como Deus e o mal, né? Já no terceiro tópico, a gente tem o cristão e o sofrimento, tá certo? Em meio tanta fé, né? Mesmo afirmando a fé que tem, confessando sua fé, observe que os cristãos, como um todo, eles passam por dificuldades, eles sofrem também, e a gente vai ver isso, por que isso acontece, que isso é natural, isso é normal, né, acontecer, e tem que acontecer, tá certo? Então, voltando para o primeiro tópico, a gente tem aqui o mal moral e físico. De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus afirma que Deus é bom e que Ele criou o homem e o mundo perfeito, tá certo? Então Deus criou o homem e o mundo perfeito. Todas as coisas que Ele fez são boas. A gente pode ver isso lá em Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo que Ele fez era bom. Então, o mal, tanto físico quanto o moral, teve seu início na queda, narrada no terceiro capítulo do livro de Gênesis. Então veja, quando a gente vai ler as Escrituras, a gente precisa entender o seguinte, na cronologia dos acontecimentos, né? Porque às vezes, principalmente para quem lê salteado, e mesmo que você tenha uma leitura linear, é importante atentar para para os atos em si. Por exemplo, o mal, tanto físico quanto moral, teve seu início na queda. Que queda é essa? A queda de Adão e Eva. Então, a partir dali é que se configura a ação do mal, tá certo? É que se configura a ação do mal. É a partir do capítulo 3, né, do livro. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado de Adão e Eva. A gente vê isso em Gênesis 3, do 16 ao 19. Então veja, a consequência nos textos bíblicos, né, nos mostra que até a terra em si, a terra, a natureza, ela sofreu, ela foi impactada com o pecado adentrando no mundo através de Adão, através da desobediência de Adão. Quando eu digo Adão, é porque dentro da perspectiva cristã, né, dentro da perspectiva cristã, o homem que tem que foi lhe dado o domínio sobre todas as coisas, tá certo? Foi dado ao homem a criação, a administração das coisas, a dar nome aos animais, tá certo? Então Adão tinha essa responsabilidade.
Quando Deus ele deixou a norma ali, deixou um aviso para o Adão sobre o assunto de não comer do fruto proibido. E aí, diga-se de passagem, para os irmãos que estão discipulando aí, não foi maçã não, tá? Adão não comeu maçã não. Foi, a Bíblia diz, um fruto proibido. Então, o que acontece? Quando Deus dá a ordem, a palavra é essa, ordem a Adão para não comer, ele estava dando a Adão e não a Eva. Claro, os dois estavam encarregados de manter, cumprir essa ordenança de Deus. Mas o recado de Deus foi dado a quem? A Adão. Tá certo? Então, o negócio de Deus era com Adão. Então, o que acontece? A partir dali, quando ele come, você veja que Eva comeu o fruto e nada aconteceu. A partir do momento que Adão comeu, porque estava sobre ele toda a responsabilidade de liderança, a partir do momento que ele comeu, tudo desandou, né? Desabou tudo. O pecado entrou, a maldade, e aí desencadeou agora toda a história da humanidade que a gente conhece até os dias de hoje aí, onde já estamos próximo aí de uma terceira guerra mundial a qualquer momento, né? Então, vamos lá. Separada de Deus pelo pecado, a humanidade ficou em um estado de sofrimento e vergonha, né? Então agora você veja, quando o mal adentrou no mundo, o homem foi acometido agora de quê? De sofrimento e vergonha. Então não é só o sofrimento físico, agora vem a questão moral também do homem, a vergonha em si. Você vê que quando Deus veio procurar Adão para conversar com ele, que ele vinha todas as tardes, a Bíblia diz que Deus conversava com Adão, quando ele procurou, ele estava escondido, né? E com vergonha de aparecer para Deus. E Deus pergunta a ele, por que tu estás escondido? Né? Ele, porque eu estou nu. Quem te disse que tu estás nu? Né? Então, ele não sabia o que era isso. Então, passou agora a sofrer da questão moral. Então, Adão agora estava contaminado pelo mal. O mal trouxe a vergonha a ele, né? A questão moral. Ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado e as suas nocivas consequências. Então, esse mal moral, ele está muito ligado ao pecado de forma deliberadamente, entendeu? Quando a pessoa está entregue, está envolvida, né, nas questões do pecado, então ele traz essa... está muito ligado à questão moral. Ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado e às suas nocivas consequências. Todo pecado é contra Deus e a sua vontade e, portanto, jamais pode vir dele. Então, se todo pecado é contra Deus, né, tem até umas pessoas que dizem, né, às vezes a gente diz, né, o que é que Deus não pode? Pecar. Né? Tem algumas coisas que Deus não pode. Deus não pode pecar. O pecado não está na natureza de Deus. Tá certo? Portanto, jamais o mal pode sair dele. Está entendendo? Mas o pecado, o mal, ele foi agora um agente que incorporou
no ser do homem, tá certo? Ele atribuiu isso. A decisão de Adão e Eva envolvia uma escolha pessoal acerca do mal e do bem. O primeiro casal era livre para tomar suas decisões. Entretanto, o Deus bondoso já havia alertado para o perigo da desobediência ao afirmar: da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Está lá em Gênesis 2:17. Então veja, daí você vê a ideia de justiça, né? A justiça de Deus. Eu estava até explicando isso a um irmão essa semana. Estava dizendo a ele, o réu ele nunca pode ser condenado sem ele saber o crime que ele cometeu. É por isso que um policial, quando prende alguém, né, ele é obrigado a dizer o motivo por qual ele está sendo preso. Você está sendo preso por tráfico de droga, você está sendo preso por furto, por roubo à mão armada. Enfim, ele tem que dizer a qualificação do crime ali para o meliante. Para quê? Para que haja a consciência. Essa ideia de julgamento é muito importante. Então Deus nunca vai julgar alguém sem a pessoa saber pelo que ele está sendo julgado. Isso só reforça a ideia da pregação do Evangelho. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, aprender do Evangelho para que possamos ensinar também, não é? Para que esse senso de justiça, essa ideia de justiça de Deus, ela seja plena na Terra, nos habitantes do globo Terra. Porque ninguém pode morrer, ninguém pode, de maneira nenhuma, nem pode nem vai morrer sem antes ter conhecido a Deus, sem antes ter ouvido sequer falar do Criador, falar de Deus, falar do Messias, né? E aí outros assuntos a gente pode até puxar um pouco esse fio de assunto aqui, porque uma coisa vai puxando a outra, senão a gente foge um pouquinho aqui do assunto, né? Mas é muito interessante isso. Então veja, onde é que eu quero chegar com isso? A ideia de justiça é o fato de Deus ter dado ordem, ter dito a Adão, né, que não poderia comer do fruto. Então a decisão de comer do fruto foi de Adão e Eva, não foi Deus. Eu fiz até um vídeo falando sobre essa questão de comer do fruto, de não comer. Se Deus sabia que eles iam comer, por que ele deixou ali o fruto, por que criou a árvore, o fruto? A gente está falando aqui de princípio de obediência, princípio de desobediência, né? Quem está debaixo de um princípio, debaixo de uma lei, de uma regra, ele está sujeito a sofrer consequências. Então, você veja que no dia a dia, tudo que nós... muitas coisas, ou quase todas as coisas, podemos dizer, que nós dirigimos na nossa vida, ela está debaixo de uma lei. Se você observar o simples fato de dirigir, não é? Você está totalmente dirigindo ali, dirigir um veículo, você está dirigindo debaixo de uma lei. Não é só pegar o veículo e embolar a roda e estou dirigindo, eu sei dirigir, é assim que eu faço e aconteço. Não, você está dirigindo debaixo de uma lei. Existe lei para estacionar, existe lei para andar de um lado e o carro que vem andar do outro, porque se não existe isso, vão se chocar, não é? Você tem uma via de mão única, né? Então é um carro aqui e outro voltando, a via de mão única, né? Se você tem uma via de mão dupla, você tem mão dupla.
Você tem carros paralelos no mesmo sentido. Então, tudo está debaixo de uma lei. E Deus, como é muito organizado, ordeiro, é Deus, né? Ele faz as coisas com essa ordem também. Se o homem é capaz de criar essas leis para organizar o sistema, quanto mais Deus. Então ele deixou essa ordem a Adão: não comerás do fruto, né? Mas eles não obedeceram. Então, pelo fato de não obedecer, sobreveio o mal. Então o mal é fruto, digamos assim, da desobediência. É fruto da desobediência. E aí a gente fazendo um paralelo com o trânsito, né? Dirigir um trânsito. Uma vez que você não cumpre, não desobedece a lei, o que acontece? Canetada, né? Aí vem a canetada. Então, assim, e prepara o bolso, que é a parte mais sensível do homem. Então, vamos lá. Esse foi o item 1, tá? Essa é uma visão, uma perspectiva de acordo com a Bíblia, tá? Essa visão que eu apresentei para vocês aqui, tá certo? Isso é de acordo com a Bíblia, a visão bíblica, teológica, adâmica, Gênesis. De acordo com a filosofia, agora nós vamos ver de acordo com a filosofia. Antes de falar a respeito do mal, observe o que o filósofo Aristóteles entendia como bem, tá certo? O que era que Aristóteles pensava como bem? É aquilo que todos os seres aspiram. Então, Aristóteles pensava que o bem era tudo aquilo que os seres, né, aspiravam, sonhavam, né, desejavam. Né? Então, aspirar é isso, é você desejar algo, almejar. Né? O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado. Então, o bem, isso na visão de Aristóteles, na visão filosófica, o bem é aquilo que todos os seres humanos aspiram e um indivíduo isolado também, tá? Então você tem o seu bem e eu tenho o meu. Percebe que a coisa está ficando relativizada? Então, se por exemplo, vamos continuar no conceito, no exemplo aqui de dirigir o veículo, tá? Dentro do seu bem, você acha que dirigir o veículo sem a carteira de habilitação é válido? Tá certo? É normal? Pode acontecer, por quê? Porque a carteira, eu posso até levantar essa hipótese aqui. A carteira não vai legitimar se você... olha a argumentação aqui, tá? Vai surgindo a argumentação e a gente vai provocando aqui, tá? Vão comentando aí embaixo nos comentários. Vamos fazer uma provocação aqui. A carteira, geralmente acontece isso, a carteira de motorista ela não traz legitimidade e garantia de que você realmente sabe dirigir. Tá entendendo? Ela te legaliza para você poder dirigir, mas ela não garante que você dirige bem, né? Então veja que já está meio relativizada a coisa. Mas na visão de Aristóteles é o seguinte: quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Então, a ideia filosófica aqui é o seguinte: você pode até ter sua verdade, né? Pode até ter o seu bem, né? E eu ter o meu. Mas, na visão de Aristóteles, o bem melhor mesmo é quando eu e você
estamos unidos num só bem, tá certo? Quando a gente tem essa visão de bem, por exemplo, mesmo que eu ache que dirigir sem habilitação é válido e você não, mas é melhor a gente seguir por esse bem que está aqui, eu e você. Vamos ter essa mesma visão aqui, ó. Vamos olhar para aqui. Digamos, o que o Estado aplica, né? Então, quando a gente anda sob a tutela desse bem, e aí ao mesmo tempo ele vai servir para toda a nação, esse é o melhor bem, segundo Aristóteles, uma visão filosófica aí, tá certo? Isso é o que ele apresenta. A um povo, né? É um bem comum ao povo, não é? Se você, usando outro exemplo aqui, você pode até ver a questão do furto, né? Vamos relativizar o negócio, porque é muito gostoso essa questão da relativização. Veja, se for para furtar a mim, não venha me furtar, porque a lei é rígida. Mas se for para furtar o outro, e com esse furto fazer o bem a outros, então vale o debate. Vale o debate. Já abriu a margem, entendeu? Olha, contanto que não me furte, que não me roube, mas se roubar outro e for para fazer bem a outros, é o Robin Hood, então esse bem é válido, é um roubo do bem, é um furto do bem. Você está entendendo? Então, essa visão filosófica, ela abre margem para muitas coisas que estão entrando na nossa sociedade hoje. Pessoal, não se enganem, não se enganem. Existem pessoas que já estão, que já aceitaram essa ideia que eu estou apresentando aqui. Ele já foi engolido por essa ideia filosófica de Aristóteles, que muitas vezes ele não sabe nem quem é, mas está comprando a ideia, porque ela é muito boa. Veja, que um tanto que não me roube, mas se roubar o terceiro, para abençoar outrem, é muito legal. Veja que obra maravilhosa. Então, esse conceito na sociedade brasileira, né, ele tem se propagado, porque muitas pessoas que aparecem aí bonitinhas, com uma fala muito apropriada, com muita técnica linguística, palavras bonitas para iludir as pessoas não estão percebendo. Então vamos lá. Você está entendendo? Então vamos lá. Para alguns filósofos escolásticos, um método ocidental de pensamento crítico, com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega. Então esse pensamento ele vem de uma escola, né, aristotélica, vem também engrenado com algumas coisas cristãs, né, alguns pensamentos racionais que vêm da filosofia grega, né, porque a filosofia grega, ela foi criada, ela criou na Grécia, né? Então nasce lá o berço da filosofia na Grécia. E diz assim: o bem designa o ser que possui a perfeição absoluta, Deus. Então ele também diz que o bem designa o ser que possui a perfeição absoluta. É como se o bem
lhe conduzisse ao ser que tem a perfeição absoluta. É como se ele fosse, agora falando do bem, né? É como se ele fosse um vetor, é como se ele conduzisse é como se ele lhe conduzisse a Deus, ao ser que tem, né, a perfeição absoluta. Quanto no conceito da ética, agora vamos entrar na questão moral, né? Isso na visão filosófica, tá? O bem designa aquilo que é conforme às normas da moral. O mal, por sua vez, vai designar em um sentido geral tudo que vem a ser negativo, né, nos arremete ao mal, né? Tudo que é negativo, nocivo ou prejudicial a outra pessoa. Então, essa ideia de bem e mal é exatamente isso. O bem é tudo aquilo que nos conduz, que nos designa ao ser que possui a perfeição absoluta, no caso Deus, e o mal, por sua vez, vai nos designar em um sentido geral, tudo que vem a ser negativo. Então, tudo que é negativo, logo é mal. Dito isso, vamos para o terceiro ponto, tá certo? Diz o seguinte: de acordo com a ética secular e cristã, de acordo com a ética secular e cristã, a ética secular está fundamentada, está fundamentada em valores materialistas e relativistas. Eu falei alguma coisa sobre isso já anteriormente, mas ela está fundamentada em valores materialistas e relativistas, onde o bem e o mal dependem do ponto de vista de cada pessoa. Então, eu tenho o meu bem e você tem o seu bem. E qual é a verdade? Se um é verdadeiro, logo o outro é falso, e vice-versa. Então tem alguma coisa errada nisso. Então, o que acontece? Porque não existe duas verdades, só existe uma. Não é? A primeira constatação para se avaliar uma verdade é essa. Se uma é verdadeira, a primeira prova aí é o seguinte: se uma é verdadeira, a outra é falsa. Não pode existir duas verdades. Mas, segundo a visão mundana,